Olá, aqui é o Elmo e você é bem-vindo neste canal Minutos com Jesus. E nós estamos aqui fazendo os destaques do livro do Apocalipse, dando continuidade agora com o capítulo 4. Até o capítulo 3, o livro do Apocalipse fala do passado, fala do presente, ou seja, das igrejas daquela época, né, as igrejas do Apocalipse, e Jesus fala das promessas, das advertências para as igrejas. A partir de agora, do capítulo 4, ele vai falar sobre as coisas que virão. Veja só então como diz aqui o versículo 1 do capítulo 4. Depois destas coisas, ou seja, daquilo que ele falou, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobre aqui, ou sobe aqui, né? E mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Ou seja, quem está falando aqui é João e quem estava falando com ele era Jesus, né? Então, depois dessas coisas, olhei. João disse: eu olhei. E estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo. Ou seja, Jesus estava falando com ele com voz de trombeta, deve ser uma voz muito interessante, maravilhosa, né? E ele diz então que depois destas coisas, então agora inicia uma segunda parte do livro do Apocalipse, né? Que a gente citou. A partir desse capítulo, então, ele é completamente futurístico, segundo os futuristas, né? E a visão muda também de posição geográfica, ou seja, ele sai da Terra e vai para o céu, né? João já não está mais ali na Terra. As seções deste grande livro sempre são divididas pelo uso da palavra depois, e a partir daí a cena muda de local, ou seja, muda de posição, né? Às vezes marca também o fim de uma coisa e inicia outra. Muito bem, então talvez o depois, que é citado ali, marque a quarta ordem da ressurreição da imortalidade, que tecnicamente falando, trata-se da primeira ressurreição, né? Respectivamente, como está em Mateus 27, 51, 53, 1 Coríntios 15, 23, 52, Apocalipse 11, 11, que nós vamos ver, 24, né? 20.4. Então, passando-se deste texto diretamente para o capítulo 4.1, observa-se que a posição grega meta, ou seja, regida pelo acusativo e traduzida em português pelo advérbio depois, olha só, logicamente nos indica a continuação do relato constante da primeira visão narrada no capítulo 1 deste livro por João, né? Então a primeira coisa que ele diz é assim, uma porta aberta eu vi no céu, né? Então no fim do capítulo, convida-se o homem a abrir uma porta para Cristo, ou seja, agora uma porta abre-se no céu para que o homem entre. Com esta porta aberta, inicia-se então a parte verdadeiramente profética do livro, embora a ação profética definida não comece até o capítulo 6, ou seja, essa é a terceira porta que encontramos no Apocalipse. A primeira foi a da oportunidade para anunciar o Evangelho, aberta diante da igreja de Filadélfia, conforme está lá no versículo 3:8. A segunda porta, a que nós lemos agora há pouco num destaque, que foi a porta do coração dos crentes, né, lá em Laodiceia, no 3:20. E que ela, na verdade, naquela época ela estava fechada para Cristo, né? A porta de Laodiceia. Por isso que Cristo chega e diz: eu estou à porta e bato. E aí ele desenvolve aquela fala, né? Então, esta agora, né, do texto em foco que nós estamos citando, a terceira, a porta da revelação, veja só. Através desta porta, Deus mostrará aos seus servos, aos seus discípulos, as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, o que vai acontecer no futuro para a sua igreja e também ou para a humanidade ou para Israel, né? Aí ele vai depende do versículo e depende da passagem.
Alguns comentaristas opinam que a palavra depois, vista no presente texto, equivale depois da era da igreja. E João, sendo arrebatado em espírito, serve de figura expressiva do arrebatamento da igreja da terra para a câmara celeste. Na verdade, é uma figura, né, futura. Quando João está sendo arrebatado ali, ele já está vendo as coisas futuras, né, acontecendo. Como no céu, ou seja, para Deus não tem tempo, né? É passado, presente e futuro, o tempo é um só, então João já vai vendo as coisas que irão acontecer, que já no céu já aconteceu, né? Então, e a primeira voz, quando ele fala assim, agora a voz fala novamente com João, né? Essa voz anteriormente falou na terra. E agora ela fala lá no céu, né? Mas agora se dirige a ele no céu com uma nova intensidade, como se fosse de trombeta, né? E ele diz, eu logo fui arrebatado para o céu, e essa voz falou comigo como ele diz lá, como de trombeta. Era a voz de Jesus falando com ele. Bom, que nós possamos ouvir a voz de Jesus, né, desta forma, né? Seja agora em vida aqui na terra, né? Em sonho, em revelação, ou de alguma forma, ou mesmo no céu por conta do nosso arrebatamento, do arrebatamento da igreja, daqueles que estiverem vivos, né, conforme Paulo diz, e os que estiverem vivos serão arrebatados, né? Mas aqueles que já dormirem no Senhor, então serão ressuscitados imediatamente antes do arrebatamento. Ou seja de uma forma ou de outra que você esteja fazendo parte desta igreja, né? Ou desta eclésia, desta reunião que acontecerá em algum lugar nas regiões celestiais. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa compartilhar essa mensagem e fazer uso dela, e meditar, e rever, tá bem? Então, te desejo que Deus te abençoe e nos vemos na próxima. Até lá.